a prisioneira. Ela sentia como se o mar revolto lá fora tivesse se formado com suas lágrimas e angústias. Enquanto a noite nublada, vista por uma minúscula janela circular, era o reflexo da vontade em sua alma de desistir da própria existência. Mas era uma alma convicta e grande dentro de uma garota encolhida no canto de um recinto sujo e mal iluminado naquele navio. Ela precisava ser forte, precisava sobreviver. Repetia para si mesma. Tinha parado de chorar depois de horas deixando a dor transbordar. Seus devaneios foram interrompidos quando a porta foi aberta com cautela. Um homem vestindo preto entrou. Era um pirata, com bandana escura na cabeça e panos amarrados à cintura, panos também na cor do breu. Mirando a garota encolhida no canto, o pirata disse: "Não se assuste, vim aqui salvar você." "Tem certeza? Não seria o contrário?" Devolveu a garota acorrentada e maltrapilha. Tinha 13 anos, embora as últimas vivências a tivessem conferido um ar de alguns anos a mais. Estava suja como sua roupa e seu semblante era de pura tristeza. Maquiagem escura muito borrada abaixo dos olhos. Alguns segundos depois da pergunta dela, veio a resposta dele. Deixe-me ver. Você está presa. Eu estou livre. Então, acho que tenho certeza que eu vim te salvar." A garota continuou imóvel, ainda abraçando as próprias pernas. Um grilhão frio e pesado ao redor de cada tornozelo escondido debaixo da longa saia imunda. Até muito das correntes estavam escondidas debaixo dos panos. E sem qualquer sinal de esperança, perguntou: "Por que veio me salvar?" "Sou Ônix Pedra Negra." O pirata falou. Seu nome geralmente era associado a atos que favoreciam os indefesos. A razão disso, ele gostava de esclarecer, se devia ao simples fato de ele ir contra a nobreza, aqueles que subjugavam as pessoas, os governantes. Não custava, porém, usar a sua fama para deixar a garota mais calma. Ele pensou uma fração de segundo antes de perceber que sua chegada não a tinha assustado nem um pouco, em verdade. O pirata era experiente o suficiente para deduzir, então, que os piores temores dela deviam ser internos. Ela não gritaria. Sem ser denunciado, ele podia concluir a missão com a devida colaboração. Ainda assim, como era um pirata, achou justo justificar seu interesse ali. "Vim te salvar porque você é a única herdeira do Conde Purlan, e ele ficaria feliz em me pagar por ter te levado de volta, em segurança, mesmo meu preço sendo alto, uma condição inegociável, diga-se de passagem. O ânimo dele em pagar não é bem a questão. O importante é que pague. Vou te libertar dessas correntes. Para me colocar em outras e se beneficiar com isso?" A garota ergueu o queixo, desafiadora. Pedra Negra parou de se aproximar. Houve um instante de silêncio por parte deles. Apenas o navio rangia, ranzinza, como se a discussão em seu interior fosse indigesta. Mas a garota voltou ao seu argumento inicial. "Porque dessa forma eu é que estaria lhe ajudando, se pretende me sequestrar.
Salvar! O pirata tentou corrigi-la e pedir resgate. Ela o lembrou. Cobrar o preço merecido, ele justificou. A garota ignorou as palavras dele e prosseguiu. Se está fazendo isso é porque você deve algum dinheiro a alguém. Noutras palavras, eu estaria te salvando se eu fosse com você, pirata. Se? O pirata riu. Você vai comigo. Esse seu ponto de vista não me interessa. Prova final de que você não está aqui para me salvar. O pirata fez uma careta, bufou o ar para fora e falou. Ótimo, você destruiu o tom lúdico da coisa. Era o que deixava tudo mais divertido, que era a verdade crua. Paguei pela informação que me trouxe até aqui e muita gente, além de mim, está trabalhando nesta operação e, por isso, vou levá-la. E quanto a você, ela quis saber. Eu também vou me levar, claro, o pirata respondeu, como se fosse óbvio. Me refiro à verdade. Você quer a verdade crua? Prefiro ficar neste navio e ser vendida como escrava no Porto Torto, do reino de Belerus, a ir com você. Ônix sacou a espada e com um só golpe quebrou um elo inteiro da corrente ao lado da garota. Ela se assustou, embora mal tivesse se movido. Aquilo tinha sido impressionante. O metal da espada teria de ser raro. Não pôde pensar muito no assunto, no entanto, pois o pirata a puxou pelo braço. Partida, a corrente deslizou pelos grilhões e os dois teriam deixado o recinto se a garota não tivesse girado no próprio eixo e escapado da mão firme do pirata. Ele olhou para trás por um instante, em silêncio. Ambos parados. O pirata cogitou a possibilidade de alguém ter escutado o golpe da espada e aguçou os ouvidos. Ninguém apareceu. Ninguém tinha ouvido. Ônix presumiu. Ou ouviu e resolveu esperar por um segundo barulho fora do comum como confirmação e justificativa para abandonar o sono. Noutras palavras, sua operação ainda poderia ser uma invasão noturna sorrateira. Guardou a espada no cinto e avançou na direção da garota. Pedra Negra não conseguia segurá-la por mais de 2 segundos. Ela conhecia técnicas antigas de combate. Aikido, ele constatou. Não fosse ele próprio versado em tal arte, teria tido partes do corpo quebradas pelos redirecionamentos e torções feitas por ela. Chegou a pensar no quanto ela sabia sobre o proibido passado esquecido do velho tempo, mas a técnica dela tinha limitações. Provavelmente o mestre que ela tinha tido não conhecia profundamente a origem da arte. O problema de Ônix, porém, era não querer machucá-la e, por isso, não conseguia arrastá-la dali. Tentando a sorte, ele sacou a espada, fez sua careta mais assustadora e rosnou. Se não vier comigo, vou te poupar de um futuro miserável demais. Se você me matar, não ganha 1 centavo. Ela desafiou. Será? O pirata continuava tentando assustá-la. Estou começando a achar que sua rebeldia não deve ser bem vista pelo conde Purlan, o senhor seu pai. Quem sabe ele me pague por ter te impedido de sujar o nome da família por aí. Os olhos da garota se encheram de fúria e ela disse com desprezo. Eu fugi, renegando qualquer herança, incluindo meu nome. Não vou voltar. Se vai me matar, anda logo com isso. Ônix não conseguiu manter a expressão maldosa. Ante isso, a garota recuou lentamente, encolhendo-se no canto sujo outra vez. Ela não se dava bem com o pai. Pedra Negra não conheceu o dele, mas teve um tutor cigano dos 7 aos 14 anos.
E dizer que não se entendiam era ser otimista. O homem era a criatura mais cruel que o pirata conheceu em vida. A garota tinha conseguido uma empatia, sem sequer imaginar isso. Ônix, no entanto, não estava disposto a sair dali sem ela. Guardou a espada, se aproximou devagar e perguntou, agachado, feito uma gárgula, perante ela: "Faz ideia do que te espera no cais do Porto Torto?" "Um novo começo", ela afirmou. "Um péssimo começo", ele avisou. "O fim da vida que eu tinha foi pior", ela falou, como se o tempo naquele navio fosse um limbo entre uma vida anterior e a futura. "E cada conquista que eu fizer será por mérito próprio. Consegue entender isso, pirata? Vou ser uma vassala e não me importo. Vou mostrar que meu valor vai além das moedas que qualquer um poderia pagar por mim. Sou inteligente o suficiente para conquistar o respeito de pessoas igualmente intelectualizadas." Você não saía muito de casa, não é mesmo, menina? As pessoas intelectualizadas são raridades neste mundo. Pode demorar, mas acharei alguém. Até o momento, só tenho encontrado cretinos, eu sei. Ela olhou de soslaio para ele, de forma insinuante. Ele percebeu, mas jamais protestaria. Achava-se um cretino, mesmo que um cretino intelectualizado. A garota, porém, falava sobre méritos, e mais uma vez ela acertou em cheio o pirata. Tinham mais isso em comum, e a careta dele foi por preferir que não fossem tão parecidos. Sem imaginar a verdadeira razão dos lábios torcidos do pirata, ela continuou: "Não vou voltar atrás. Nada poderá ser pior do que voltar e ser entregue a ele." O pirata considerou os possíveis maus tratos sofridos por ela em casa e ousou dizer: "O que ele te fez, outros também podem fazer." Seria terrível, não vou negar, mas não me machucaria tanto, não na alma. O papel dele era cuidar de mim. Eu o amava. O pirata sacudiu a cabeça e resmungou. Era para ser uma operação simples, entrar e sair, dinheiro fácil, mas você tinha que ser um problema? Claro que tinha. Ela virou o rosto e ele achou ter sido cruel. Para amenizar, falou: "Me desculpe por isso. Já foi agredida demais para alguém tão jovem. Como acabei de dizer, em outras palavras, a ofensa é proporcional à importância do agressor para quem é agredido. Ou seja, você não me ofendeu nem de leve." Ela voltou a olhar para ele de soslaio. O pirata quase riu. Ela tinha coragem e sabia usar bem as palavras para expor suas conclusões. Admirável para a idade. "É justo. Você é realmente inteligente e corajosa. Não vai me convencer com falsa sensibilidade, pirata." E mais uma vez você estragou a brincadeira. Ônix mentiu, disposto a não deixar a garota perceber qualquer empatia da parte dele, mas não precisou fingir impaciência ao continuar. "Custa fazer de conta de vez em quando?" "Não sou mais criança, nunca mais vou brincar de faz de conta. Estou aqui para encarar a realidade." Ônix se levantou, suspirou fundo e cofiou o cavanhaque antes de dizer: "Bom, sua realidade no momento me envolve e tenho orgulho da minha criatividade. Vou tentar mais uma vez. Algo para favorecer nós dois. Você vem comigo por livre vontade e não peço resgate a ninguém. Eu mesmo te venderei, respeitando sua vontade." Me deixei ser capturada pelos homens deste navio por saber que ele segue para Belarus.
o reino no qual não serei seguida por aquele homem. O monstro jamais pisaria lá novamente, pois foi de onde saiu. Sua origem foi miserável lá. Ela baixou o olhar e desabafou. Ele disse que eu o entenderia se eu tivesse passado pelo que ele passou. E você está disposta a entendê-lo? Não preciso, já o entendo. Ele é fraco, é desprezível. O que quero provar é que eu não mudaria minha opinião a respeito dele se passasse pelo que ele passou. Você me levaria para Belarus, mesmo que não possa receber tanto quanto receberia com o meu resgate? Ou você está muito preso à condição de pirata a ponto de precisar tirar o máximo proveito de uma situação? Seriam suas correntes mais resistentes do que aquelas? O pirata não precisou seguir a direção do dedo indicador da garota para entender a metáfora e falou: Não tenho salvação. Não vamos nos iludir além do necessário. Te levarei, mas não para Belarus. Há uma mulher em Acádias que pagaria um bom preço por uma garota como você. Um pagamento superior a qualquer outro em Belarus. Eu aceitaria isso. O dinheiro seria menor, mas o trabalho também seria. Um meio termo para nós dois. Você seria uma serva lá. Ela é uma das raridades que você procura neste mundo. Só não é muito paciente, pois a idade avançada desgastou essa virtude. A garota não respondeu de imediato. Convicção. O pirata estava testando a dela, mas era sua vida e, se deixaria de ser criança, resolveu olhar para as possibilidades. Ele, com muita cautela, falou: Sabe o que mais irrita essa velha que pode cuidar de você? O fato de quase todas as pessoas se contentarem com menos do que merecem e não lutarem por algo melhor. Onyx se sentou diante da garota para deixar claro não ter mais pressa, antes de continuar. O mundo está repleto de criaturas medíocres e isso irrita mesmo. Eu não tenho a mente tão magnífica quanto a daquela velha chata e já me irrito. Talvez você, mesmo muito jovem, faça bem para a velha. Talvez exatamente por isso. Alguém com disposição para aprender. Desde que você tenha. Uma mente superior fica satisfeita em ter alguma mente ainda medíocre para orientar, como eu estou fazendo agora por você, por exemplo. Bom saber que continua fazendo de conta, pirata. Ela disse e quase esboçou um sorriso no rosto sujo e angustiado, ao olhar para a cara risonha de Onyx. Ou faço de conta que faço de conta só para deixar tudo divertido. Ele rebateu. Sabia que a mente daquela garota nada tinha de medíocre, ou já a teria tirado dali. E você não se sentiria patético ao desistir de uma recompensa maior, ao se forçar a se contentar com menos do que acredita merecer? Perspicaz observação, Onyx resolveu analisar, novamente cofiando o cavanhaque. Além disso, pensava se ele teria sido tão perspicaz naquela idade. A garota era incrível, ele tinha de reconhecer. E quanto mais tempo passava com ela, pior seria. Mas precisava contornar aquela situação com cautela, e isso exigia um duelo intelectual. Por isso argumentou: talvez a imaginação não seja sempre uma vantagem ou talento, porque a minha está me forçando a fazer de conta que prefiro evitar um trabalho maior, mesmo que seja um pagamento menor. Mas nosso tempo está acabando e um mínimo de decência eu ainda tenho. Não vou te forçar a nada. Então, sou mesmo um problema para você, pois preciso ir para Belarus. Por que não quer me vender lá?
porque nesta altura não custa manter o primeiro faz de contas, aquele no qual eu te liberto. Mas estaria me libertando se me levasse para o lugar escolhido por mim e recebendo alguma coisa por isso. Não estaria te libertando. A única forma disso acontecer é machucando você e, infelizmente, terei de fazer isso, falando o que você precisa ouvir. A garota não se intimidou ante a preparação do pirata. Conseguiu se desvencilhar dos golpes dele e achava que poderia fazer o mesmo com suas palavras. Tão confiante estava, perguntou: já esqueceu o que eu disse sobre a ofensa ser proporcional? O pirata acenou positivamente, mas perguntou: então me diga você o quanto você é importante para você mesma. Acho que deve ser bastante ou não estaria aqui. Ou seja, vai doer. Pela primeira vez, ela não conseguiu entender. E isso a incomodou. Do que está falando? De correntes? Ele disse. Ir para Belarus é continuar acorrentada ao odiado homem. Querer provar que não se tornaria ele te prende ao cara. Se quer se desfazer de verdade da antiga vida, deve esquecer o passado, superá-lo. Isso não é fácil, com certeza, mas aqui estou eu, te oferecendo a chave, uma outra saída. Mas é você quem vai decidir se abre o cadeado ou não. Noutras palavras, é você quem está se agredindo ao se manter resoluta em manter um elo com a dor. O pirata a atingiu. Isso era perceptível. Ela não esperava por isso e perdeu as palavras. Os olhos se moviam como alguém lendo um livro, mas lia apenas... Os olhos se moviam como alguém lendo um livro invisível, mas ela lia apenas a própria alma. Só em Acádias você pode ter uma nova vida, garota. O pirata falou. E eu, algum dinheiro suficiente para não tirar a minha paz. Sigo vivendo uma vida pirata, fiel apenas a mim mesmo. Mas não quero ferrar uma garota ou ajudá-la a se ferrar. Ficaram em silêncio por um bom tempo. Ela virou o rosto e chorou. Somente quando parou e olhou outra vez para o pirata, ele ousou perguntar. Então, o que vai ser? Não vou te forçar a nada. Acádias ou Belarus? Nenhum, nem outro. Ela respondeu convicta. Me fale mais dessa vida pirata. Ônix arregalou os olhos e respondeu, seco. Não estou contratando mais. Nem mesmo se eu lhe contar como entrar no castelo da Costa Belo e encontrar os baús nos quais são guardados tesouros da família Grindel. O pirata regalou ainda mais os olhos. Tal castelo estava em sua mira havia tempo, mas tinha seus complicadores. Interessado, perguntou. E como você saberia disso? Passei o verão lá com as desagradáveis herdeiras. Elas fizeram questão de me mostrar os baús e a rota de fuga do castelo em momentos de emergência, que bem pode ser usada como entrada. Elas são tão snobs que essa lição teria sua valia. Como eu disse, não estou aceitando novos membros em minha tripulação. Mas, para colocar um fim a essa negociação de resgate, devo dizer que conheço uma ordem de mulheres piratas, na qual você facilmente seria aceita. As garotas no comando fizeram parte da minha tripulação por um tempo e sei como encontrá-las. Se me der essas informações, posso considerar como pagamento por te levar até elas. Lá, você seria treinada devidamente e não serviria a ninguém, pois elas possuem um estranho senso de igualdade, algo que eu não ofereço. E qual ordem formada por tais piratas é essa? Flor de Lis, Ônix revelou. Não pode me enganar, pirata, a garota falou.
Havia tido muitas aulas de história e essa ordem era um abrigo para órfãos que não existia mais. Naquele tempo, o deus Dáveros andava entre os humanos. Já li sobre a Ordem da Flor de Lis. Deixou de existir faz séculos. Elas recomeçaram não faz muito tempo e já tiveram muito progresso. Não sou uma órfã. Por que me aceitariam? Pelo que sei, você não tem mais ninguém, e seja como for, a área de atuação delas foi alterada. A Ordem da Flor de Lis já não é tão passiva. Não são mais apenas um refúgio para os desafortunados. Talvez a estadia delas em minha embarcação as tenha inspirado a agir um pouco mais em busca de justiça. E desde quando justiça é o que um pirata procura? Desde que signifique benefício próprio. Ônix concluiu, sorrindo. A garota considerou, mas insistiu. E por que não está mais aceitando novos membros na sua tripulação? Porque em breve farei um movimento ousado no tabuleiro da vida e as chances de eu perder minha tripulação são grandes. E por que arriscar tanto? Porque esse plano foi a razão de eu me tornar um pirata. E quão em breve executará esse plano? Ela quis saber. Tinha gostado do pirata e se tais mulheres aprenderam alguma coisa com ele, talvez ela também pudesse. Muito em breve, sem tempo suficiente para você se adaptar ou estar apta a assumir um papel relevante na minha tripulação. Obrigada por se importar comigo. Não me importa. O que não quero é um peso morto atrapalhando o maior plano da minha vida. Mas me quer segura com a Flor de Lis. Ela quase esboçou um sorriso e isso quase desarmou o pirata. E somente se você me fornecer as informações mencionadas, aceitas como um devido pagamento. Aceito a sua proposta, pirata. A garota se colocou de pé, estendendo a delicada mão. E eu aceito a sua aceitação. Ônix apertou a mão e a sacudiu levemente. Algumas horas depois, já estavam a bordo do navio Camaleão, de Pedra Negra. Ônix a conduziu até uma mesa e disse: diante de você estão os papéis e a pena. Pode fazer aí um mapa do castelo com a entrada / saída secreta e tudo. Só quando e se a Flor de Lis me aceitar. Ela cruzou os braços e inclinou a cabeça. Não está pensando em me causar problemas, está? Você acha que teria problemas para fazê-las me aceitar? Não. Então não. Terá as informações. Tem a minha palavra. Dias depois, Ônix acenava do seu navio para a garota, enquanto o navio da Ordem Flor de Lis, chamado de Três Pétalas, se afastava com a nova integrante. Ele chegou a lamentar, pois acreditava que não haveria mais. Os dois tinham batido bons papos, além de terem travado boas partidas de xadrez. Mas o pirata agora tinha um mapa, desenhado pela garota, e iria atacar um famoso castelo. Pedra Negra, seguindo as instruções da garota, esperou a terceira noite para evitar a guarda reforçada pela presença dos senhores do castelo. O mapa era perfeito e ele chegou até o baú, com alguns camaradas muito dispostos a ajudá-lo a carregar muito ouro. O baú, porém, estava vazio. Havia apenas uma carta, na qual o pirata leu: cumpri minha palavra. Quando te dei a informação, o tesouro estava mesmo aqui. Mas não prometi que essa informação seria apenas para você. A Flor de Lis me aceitou de imediato como parte da ordem. Testaram minhas habilidades e me julgaram apta para missões. Assim sendo, sugeri essa. Por sorte minha, eu tinha sugerido que você esperasse 3 dias, embora apenas 2 fossem necessários. Essa margem de segurança me assegurou prestígio aqui. Mais sorte da próxima, pirata. Como diria um amigo, trapaça é um ensinamento de uma lição que só custa caro se a lição não for aprendida. Sorte minha eu ter aprendido essa lição de graça, com um certo alguém. Acho que ele gostou de mim para me oferecer tal ensinamento tão facilmente.
Espero que sim, porque gostei dele e nossa disputa de xadrez está empatada. Então, espero que nos esbarremos ao menos mais uma vez. O que diz aí, capitão? Um marujo perguntou, angustiado. A garota agiu como eu e, como se isso não fosse irritante o suficiente, ainda teve a audácia de citar uma frase minha. Então estamos ferrados, outro deduziu. É. Onyx riu, os marujos não. Para evitar ressentimentos de sua tripulação, ele perguntou: quem quer saquear a adega? E todos bradaram. A visita não seria uma perda de tempo, e não foi. As melhores bebidas e carnes foram levadas. Foi uma semana farta no Camaleão.